Muito bem, pessoal. Dia 17 de setembro de 2020, aula de redação com o primeiro ano, Coque Bonifácio. Bora lá. Foi chegando aí, a gente vai vendo, mas ainda estamos com bastante gente que não está com a gente aí. Vamos esperar para eles aparecerem. Enquanto isso, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre funções da linguagem. Na semana passada, nós falamos sobre os elementos da comunicação. Agora, nós vamos falar de funções da linguagem. Basicamente, peraí, deixa eu só clicar em mim aqui. Basicamente funciona o seguinte, gente. Na semana passada, vocês aprenderam o que precisa estar em funcionamento para uma comunicação acontecer. É isso. Agora, vocês vão aprender o que precisa, aliás, para que a gente se comunica. Olha a diferença. Então, antes era o que precisa para a comunicação acontecer, agora é por que ela acontece. Olha a Raíssa aí. Muito bem. Dona Raíssa também está presente, anotando aqui. Bom dia, Dona Raíssa. Então, vocês viram o como faz para ela acontecer e agora vão entender por que ela acontece. Bom dia. Muito bem. Aí, hoje a gente vai ver por que a gente se comunica. A gente se comunica por quê, gente? Qual é o motivo que faz o ser humano se comunicar? Esta dádiva que diferencia a gente de todos os outros animais, né? Eu já falei isso em aula, vou repetir. A grande diferença que fez com que o homem, nossa espécie, nossa raça de macacos, peraí, Maria Eduarda Bonfim, presente também. Peraí, deixa eu anotar então. Muito bem, dona Maria Eduarda, que bom que você veio. Então, quando estavam todos os macacos na Terra, uma raça de macaco resolveu evoluir, né? Que é a nossa, o que se tornou o Homo sapiens, que primeiro virou, eu não entendo muito bem, mas primeiro virou o Homo erectus, depois vai chegar no Homo sapiens. O que diferenciou exatamente essa raça de macacos dos outros é exatamente a questão da comunicação. O que fez com que o ser humano evoluísse por todos esses muitos anos, a evolução de um ser que era um bicho, que era um macaco, até ser o que nós somos hoje. Ainda somos, ó, Luiz Miguel. Luiz Miguel está aqui. Que nós ainda somos animais, claro, mas, claro, animais pensantes. Foi a comunicação. Então, diante desta dádiva, isso é uma dádiva que nós temos, que nos diferencia dos outros animais, a comunicação, hoje a gente vai estudar por que a gente se comunica. Hoje eu vou falar para vocês das funções da linguagem. Nada, nenhuma comunicação existente em toda a face da Terra entre os seres humanos escapa do que nós vamos falar hoje. Todas as funções da linguagem englobam todo e qualquer tipo de comunicação. Não existe nada que escape do que a gente vai falar hoje. São elas. Vamos lá? Então eu vou transmitir tela para vocês. Ó. Então, funcionando. Pronto. Ó, vocês vão ter função da linguagem. Eu vou só ler para vocês. Ó. Função. Opa. Evelyn. Presente. Muito bem, dona Evelyn. Bom dia. Evelyn presente. Ó, ainda não temos, deixa eu só conferir. Ainda não temos a presença da Iris. Ainda não está aqui. A Isabela. Ainda não. O Cauã. Não está. O Lucas Adolfo. Não. Luiz Felipe Melchior. Também não. E a Vitória Tereza. Ainda não. Muito bem. Ó a Vitória aí. Vitória Tereza presente. Vocês estão tudo atrasados hoje por quê? Quem deu aula antes de mim? Foi o Pierre ou foi o Damasceno? Ele enrolou para soltar os 6, foi isso, não foi? Ele deve ter enrolado para... Quem foi? Foi o Pierre ou foi o Damasceno antes de mim? Certeza.
Foi o Pierre. Ele demorou para liberar vocês, Raíssa? Não? Então por que vocês estão atrasados hoje? O que aconteceu? Está todo mundo chegando atrasado aqui. Não demorou não. Então vocês que estão demorados hoje. Nossa, daqui a pouco mais alguém vai aparecer, vocês vão ver. Saímos já faz quase meia hora. O bom é a sinceridade, né? A gente enrolou mesmo, professor, não tem problema. Importante, mesmo que chegue atrasado, é vir participar. Muito bem, vamos voltar. Então, são elas. Função emotiva. Depois a gente vai ver função conativa. Depois, função fática. Depois, função metalinguística. Função poética e função referencial. 6 funções da linguagem. Todas as comunicações existentes em todo e qualquer cantinho do planeta Terra se encaixam em uma dessas 6 funções. Nada escapa, nada. Desde um pequeno gesto até um piscar de olhos está dentro de alguma dessas funções. Eu vou começar pela mais usada, pela principal, que é a função referencial. Vamos só lembrar que na aula passada a gente viu um esqueminha, era emissor, receptor, e no meio tinha referencial, mensagem, código e canal. Aqueles eram os elementos da comunicação. Eduardo, você vai revisar? Não vou revisar, mas vou. Por quê? Porque cada função da linguagem tem um foco, ela tem uma predominância de um deles. Então vamos lá. A primeira função da linguagem que eu vou dizer é a função chamada função referencial. O que a função referencial faz? Qual é o foco dela? Para que a gente usa ela para se comunicar? Gente, 95% das vezes que você se comunica na vida, você está usando função referencial. Beleza, Eduardo, mas o que é função referencial? É aquela que tem o foco no referente ou referencial lá daquele esquema. Só vou projetar ele para vocês, só para vocês lembrarem, tá? Eu sei que vocês sabem, eu falei semana passada, mas eu só vou usar para dar a aula. Os elementos da comunicação. Então, olha aqui, lembrando, contexto, mensagem... Não quero isso, eu quero isso. Aqui, referente, chamado de contexto, assunto, situação, mensagem, código, canal, emissor e receptor. Gente, estou falando desse vermelhinho aqui agora, Quando o foco é no referencial, que tipo de comunicação é essa? É a comunicação que é focada no assunto. Toda vez que você se comunica para passar uma mensagem e o foco é a própria mensagem, você vai lá e fala, por exemplo, se eu vou lá, olho para um aluno e falo, tua camiseta está suja. Qual é o foco? Passar a mensagem que a camiseta dele está suja. Ou eu vou lá e digo, sei lá, eu olho para um aluno qualquer, deixa eu pegar os alunos. Eu olho para a aluna Evelyn e falo, Evelyn, eu preciso falar com o seu irmão. O que eu quero dizer? É uma mensagem e o foco meu é exatamente no assunto. Necessidade de uma reunião com o Gabriel. O assunto é o mais importante. Gente, em 95% das vezes que vocês abrem a boca ou escrevem alguma coisa, vocês estão usando função referencial. Quando você escreve uma redação, vamos supor, eu vou lá e peço uma redação sobre a violência. Você vai lá e escreve, a violência é um dos males que assola a população mundial em todos os níveis. Você está falando sobre a violência. O teu assunto violência é o principal foco dessa comunicação. Isso é função referencial. Toda vez que você fala sobre um assunto e o principal é o assunto, função referencial. Mesmo que seja um assunto banal, do tipo, será que vai chover? O assunto chuva é o referencial. Pronto. Essa é a primeira função da linguagem. Parece que tudo que a gente faz na vida é função referencial, né? Deixa eu só ler ela para vocês. Quando o mais importante em uma mensagem for o assunto, o tema tratado. É o caso da linguagem técnica, didática, jornalística, enfim, toda que é voltada para a informação. Aí tem um exemplo. Um conjunto de ações voltadas para o planejamento, financiamento, a política agrícola do Ministério, blá, 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 blá. Não precisa dar esse exemplo. Pronto, falei da mais importante. Gente, como eu disse, muitas vezes você fala de referencial. Agora, poucas vezes você usa as outras, mas usa.
Vamos lá, vou para a próxima. Qual seria uma outra função da linguagem que tem um motivo? Vou usar a função fática agora, essa daqui, ó. Função fática, ela tem o foco nisso aqui, ó, no canal. Como assim, Eduardo? Como é que o foco é o canal? Sabe quando você abre a boca para falar uma coisa só para conferir, para ver se a pessoa está te ouvindo? Você pega o telefone e diz o que quando você atende? Você fala alô. O que significa a palavra alô? Vocês já pararam para pensar nisso? Alô é uma palavra que tem significado? Não. Alô é uma palavra que serve para você dizer assim, como se você quisesse dizer assim: pode falar, estou pronto, já estou te ouvindo. É isso o alô. É que nem o câmbio, quando a pessoa está falando no rádio amador, né? Você vai lá e fala uma informação e fala câmbio. O que significa câmbio? Sua vez, pode falar. Ou quando você vai lá e confere: ô fulano, você está me ouvindo? Que nem eu olho para vocês aqui no coisa. Gente, meu áudio tá bom? Meu áudio, vocês estão me ouvindo? O assunto é para conferir o canal. Quando você utiliza comunicação para conferir se o canal está funcionando, isso é função fática. A gente usa poucas vezes na vida, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente usa referencial. Mas pouquíssimas vezes a gente usa essa função fática. Vamos ler a função fática? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar ela. Aqui não. Cadê ela? Aqui, ó, a função fática, ó. É aquela em que apenas o canal está em questão. Está presente quando o teste para verificar se o canal está funcionando é o mais importante. A função fática também ocorre em encontros pessoais. Quando perguntamos, como vai, tudo bem? Gente, é exatamente, quando você vai lá e fala assim, e aí, beleza? Ou, e aí, tudo bem? Na verdade, você não está querendo muito bem saber como a pessoa está. Você está mesmo começando a conversa. Tipo assim, ou, e aí, beleza? Ou, podemos falar daquele assunto? Você não está mesmo interessado em saber se a pessoa está numa beleza ou não está numa beleza. Você só está falando, ô, gente, começando a nossa conversa, então, 1, 2, 3. É que ninguém faz isso, né? Ou, conversando a nossa conversa, 1, 2, 3. Não. A gente fala, e aí, beleza? Ou, então, o que você acha da gente? É uma função fática. Função para corrigir o canal. Então, vamos lá, volta. O foco da função referencial é o assunto, o referencial. O foco da função fática é o canal, para funcionar o canal. Vamos lá. Foco da próxima, função conativa. Função conativa, o foco dela tá em quem? No receptor. Ué, Eduardo, como assim? Como é que você fala com foco no receptor? Existem algumas coisas que a gente fala que a gente precisa causar alguma coisa no interlocutor. Sabe quem usa muito isso? A propaganda. Acabamos de ver ela. O que a propaganda faz? Ela quer fazer o quê? Quando você está lá assistindo TV, e aí aquela pessoa que elaborou o comercial, elaborou aquela comunicação, tanto visual quanto verbal, para fazer o quê? Para causar um efeito em você. Ela está falando, ela é emissor, você é o receptor. Qual é o grande foco do publicitário? Você que vai comprar o produto. Então ele vai lá e faz um monte de usos de verbos imperativos, de palavra você, coisas que instigam, coisas que te cutucam, coisas que fazem você pensar. Por quê? Porque o foco é você. Ele vai lá e fala, compre, venha, veja, mude, faça isso, faz aquilo. O que ele quer? Causar efeito em você. Essa é a função conativa. A função conativa é aquela que causa um efeito no pessoa que está sendo instruída, na pessoa que está ouvindo. Um manual de instruções também é uma função conativa, porque ela vai lá e faz, você que está lendo o papel, o que a pessoa que escreveu, o emissor, pouco importa, ela já sabe. Mas o foco de toda aquela comunicação é para fazer você que não sabe, que está lendo, receptor, mudar de atitude ou fazer uma atitude. Então, essa é a função conativa, foco no receptor. Vamos ler ela lá na apostila, olha aqui. Foco, olha aqui. Função conativa, deixa eu achar ela. Aqui, ó. Também chamada de apelativa, tem como o receptor como seu objeto principal. Olha aqui. Os textos publicitários, instrucionais, que é manual, né, manual de instrução, fazem uso da função mais frequente. Os verbos são geralmente usados no imperativo. As formas verbais esqueça, deixe, que estão no imperativo negativo, direciona a mensagem para o receptor, expresso no caso pelo pronome subentendido você. Então é isso aí. A função conativa é aquela que mexe com você, receptor. Tem o foco no receptor.
Eduardo, será que tem alguma função que tem foco no emissor? Tem. Calma, a gente vai chegar nela, ela é a próxima. A função emotiva. Olha aqui. A função emotiva tem o foco no emissor. É quando você vai lá e diz assim: ai, porque eu tô me sentindo bastante agoniado, porque eu não aguento mais dar. Imagina eu aqui chorando as pitangas para vocês aqui no começo, igual eu estava no meio da aula. Falando: nossa, gente, eu não aguento mais dar aula aqui no meu quartinho, sozinho. Quando não tinha pandemia, eu ia lá, cada dia eu estava numa escola diferente. Eu ia, eu via os alunos, eles tinham um monte de coisas que eles me contavam, ou às vezes era uma piada, ou às vezes era uma zoeira, ou às vezes era uma brincadeira qualquer. Eles me mostravam coisas novas. Eu comprei um celular novo, professor. Ah, eu achava tão legal. Ô, professor, olha a minha roupa nova, que legal. Professor, aconteceu um negócio na minha casa, você não vai acreditar. Isso era muito legal. Agora eu não tenho nada disso. Nem abri a câmera. Falei que ia chorar. Né? Nem abri a câmera, eles não abrem. O que eu estou fazendo? Estou aqui, ó, vomitando, derramando coisas sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Estou fazendo um relato meu. Isso é um foco no emissor. É a função emotiva. Ela é muito usada em poemas, ela é muito usada em música, que a pessoa vai lá e declama, ou em lamentações, igual essa. O foco da pessoa é o que ela sente. Então, o receptor, ele está ali só de telespectador. O foco da comunicação é o eu que fala, o eu que emite, ou seja, função que é com foco no emissor. Vamos ler ela agora, olha lá. Função, calma aí, deixa eu achar. Aqui, ó, essa é a função emotiva, olha aqui. Ó, é aquela em que o emissor que fala de si, de suas impressões, de maneira subjetiva, torna-se o elemento principal. Ó, um exemplo, é uma poesia, ó. Agora que sinto amor, tenho interesse no que cheira, nunca antes me interessou um flor que tivesse cheiro, lá, 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 lá. Ou seja, é uma pessoa que fala, o que eu sinto, porque eu acho, porque eu quero, eu. Toda poesia que tem um foco no eu lírico, trovadorismo, vocês devem ter visto isso com a Josi há pouco tempo, esse tipo de coisa tem função emotiva. Vamos lá, vamos em frente. Tem alguma outra função, professor? Tem mais duas. Primeiro, a função poética. Qual é o foco da função poética? Vamos lembrar que poesia, ela pode ser essa que eu acabei de falar, concentrada no eu. Ah, porque a minha amada, porque eu sofro, lembra do romantismo e tudo? Aí a função emotiva, acabei de falar. Agora, quando a poesia tem o foco no próprio texto, quando a poesia está preocupada com a forma. Eu não sei se vocês já viram essa escola literária chamada Parnasianismo. Se não viram, viram ou não, pessoal? Dá um alô para mim. Já viram o Parnasianismo? Não. Tudo bem, Júlia. Gente, o Parnasianismo, vocês vão ver logo, é uma escola literária, é um movimento literário que tem muita, mas muita preocupação com a forma que o texto foi escrito. Não importa o assunto, então referencial, né? Não, importa é como. Utilizou palavras bonitas, a métrica está perfeita, utilizou um preciosismo todo louco, rimas estonteantemente lindas. Essa era a preocupação. Tanto é que eles escreviam sobre coisas banais. Vocês vão ver logo com a Josi, que às vezes o tema de uma poesia parnasiana era um vaso. É isso mesmo, um vaso. Nossa, Eduardo, vamos fazer um poema sobre um vaso? E sim, por quê? Porque pouco importa o vaso. Eu quero mostrar que eu sei escrever lindamente sobre um mero vaso. Essa era a preocupação do parnasiano. Ele era extremamente preocupado com a questão estética. Pronto. Essa comunicação, por uma poesia parnasiana, por exemplo, é uma poesia que tem uma preocupação única e exclusivamente com quem? Com o texto. Ou seja, o elemento da comunicação, com a própria mensagem, com o próprio texto. Ou seja, isso é função poética. Ela às vezes se confunde com a poesia, com a função emotiva. Se for um poema só que fala do eu, aí vai para a função emotiva. Mas se for um poema que preocupa-se com a estética, função poética. Tudo bem? Vamos ler a função poética? Olha lá, ela lá na apostila, olha aqui. Deixa eu achar ela aqui. Ela tá. Peraí, não tá pra cá. Ela tá aqui, ó.
Quando no texto o mais importante é a sua organização, isto é, quando o fator predominante é a própria mensagem, a função da linguagem é chamada de poética. Se, por exemplo, nos versos do soneto de Camões procedemos à inversão, que tremendo estou de frio ao vivo ardor, ele terá outro número de sílabas métricas e não rimará com o correspondente. No poema em questão, valoriza-se as palavras e suas combinações, e a elaboração da mensagem é mais importante que outros aspectos, tornando a função poética predominante. Então, qual que era a preocupação do Camões? A rima, a métrica. Lembrando que métrica é a escansão do verso, né? Decassílabo, no caso. Lembra dos sonetos, são todos decassílabos, 2 quartetos, 2 tercetos. As rimas são sempre iguais, A, B, B, A, B, A, C, C, D, C, D. Não, A, B, A, B. Eu não lembro agora qual que é a rima do soneto, mas aquela grande preocupação, isso é uma grande função poética. O poema que vai lá e se preocupa, o poeta que se preocupa com a métrica, com a rima, com tudo. Só falta uma, a função metalinguística. Quando que eu estou me comunicando com função metalinguística, Eduardo? Nós estamos fazendo isso agora. Por quê? É só você entender o que significa esse prefixo meta. Toda vez que você tem esse prefixo meta, sabe o que ele significa? Ele significa que a coisa está voltada para si mesma. Que é isso? É muito simples. Toda vez que eu uso uma coisa para explicar essa mesma coisa, é meta. Quer ver? Eu gosto de dar um exemplo de... imagine um filme. Aí eu vou dizer que esse filme é metacinematográfico. O que significa um filme ser metacinematográfico? É um filme que explica como faz um filme. Imagine isso. Imagine que você vai fazer um filme. Qual que é o assunto do teu filme? Explicar como que usa uma câmera, como que faz para dirigir os atores, para dizer luzes, câmera, ação, como é que faz todos esses processos. Ou seja, é um filme que explica como faz filme. É isso. Esse é o prefixo meta. Meta significa voltar-se para si mesmo. Muito bem. Gente, eu não esqueci de gravar não, né? Pelo amor de Deus. De novo, não. Não, graças a Deus, não lembrei. Então, esse prefixo meta, ele volta-se para si mesmo. Muito bem, Eduardo, o que isso tem a ver com língua? Ué, quando eu falo que alguma coisa é metalinguística, eu estou usando a língua para explicar como funciona a própria língua. Ou seja, uma aula de português, igual essa que eu estou fazendo. Eu estou usando o que para me comunicar com vocês? A língua portuguesa. Para explicar o que para vocês? Língua portuguesa. Olha, uma aula de português é uma aula metalinguística. Língua para explicar língua. A aula do Damasceno. O Damasceno chega assim, gente, agora vocês vão aprender as orações subordinadas. As orações subordinadas são divididas em aditivos, não. Ele está usando o que para falar? Comunicação. Para falar sobre o quê? A própria comunicação. Ele usa a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Um dicionário. Um dicionário é escrito, não é? O que é escrito? É linguagem. Linguagem portuguesa. E um dicionário explica o quê? Qual é o significado do quê? Da própria língua. Então, todo dicionário é uma linguagem metalinguística. Língua explicando a própria língua. Uma gramática dessas que você compra para ver as regras é a língua, porque ela foi escrita, então é língua. Que explica o quê? Ela própria. Metalinguagem. Isso é função metalinguística. Bora lá ler na apostila. Olha aqui. Vou achar. Acho que ela é a última aqui. Não, não é. Aqui, ela aqui, ó. É a função centralizada no código. Eu esqueci de falar, é verdade. Qual que é o foco dela naquelas comunicações, nos elementos da comunicação? O código, a própria língua, tá? Esqueci dela. Aí. Agora sim, vocês viram que cada uma das funções tem foco em um deles. Aqui ela tem o foco na própria língua, deixa eu acabar de ler. E que emprega a linguagem para falar dela mesma, ou seja, é a linguagem para falar da própria linguagem. Agora uma coisa importante, gente, vocês perceberam que cada um dos elementos é o foco em determinada comunicação. Tem a função emotiva, foco no emissor. A função conativa, foco no receptor. Função referencial, foco no referente. A função poética, foco no texto. A função fática, para conferir o canal, foco no canal, o canal. E a função, que a gente metalinguística, foco na língua. Agora, Eduardo, é sempre assim, 8 e 80, pão, pão, queijo, queijo, é sempre só um? Não!
às vezes, uma comunicação, ela tem mais de uma função da linguagem. É muito importante que vocês entendam isso. Às vezes, as funções da linguagem podem coexistir. Sim. Então, numa mesma comunicação, eu posso ter função referencial e função emotiva junto? Pode. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Esse que eu acabei de falar. Gente, eu estou me sentindo muito triste. Eu não aguento mais essas aulas do ensino à distância. Essa pandemia está acabando comigo, porque eu tenho saudade. Gente, eu não estou falando só sobre mim. Eu estou falando da pandemia também e dos males que a pandemia causa aos professores. Então, vocês estão entendendo que não tem só a função emotiva funcionando? Não é só o foco em mim. É o foco em mim e o foco no referencial, no assunto pandemia. Então, estão coexistindo duas funções sintáticas, referencial e emotiva ao mesmo tempo. E eu posso até incluir mais. Eu posso até fazer isso com um poema e escrever com um poema que tem preocupação com toda a métrica. Aí eu vou incluir emotiva, referencial e ainda estou colocando a função poética junto. Então, lembre-se que sempre pode ocorrer a coexistência entre as funções. Dificilmente você tem uma comunicação que é só de um jeito. Claro, algumas sim, por exemplo, o alô. Alô é comunicação só fática. Você não fala alô para falar de assunto. Alô não é assunto. Então, se você falou alô, você fez uma comunicação puramente fática. Agora, você vai lá e fala assim, alô, você está me ouvindo ou o teu celular está ruim de novo? Comecei a misturar as coisas. Estou usando a função fática porque eu estou conferindo para ver se você está me ouvindo, mas eu já estou usando o referencial também. Assunto, teu celular está ruim. Entendeu? Tá vendo? Está coexistindo coisas. É assim que funcionam as funções da linguagem. Elas estão, às vezes, sozinhas, mas a grande maioria das vezes trabalhando juntas. Mas, como eu disse no começo da aula, nada escapa. Qualquer coisa que você seja. Você vai, vamos supor, você vai lá, eu vou lá e encontro um dos moleques na escola. Falar, aqui por você, moleque. O que eu quis dizer? Vai tomar naquele lugar. Isso é função o quê, Eduardo? Isso é uma comunicação que tem função? Sim, função referencial. É uma ofensa. É uma forma de você deixar a outra pessoa nervosa. Você quer desagradá-la. Isso é função referencial. Até uma comunicação boba como essa, uma ofensa, tem função referencial. Ou, sei lá, você vê uma pessoa e faz um sinal, coraçãozinho para ela. Qual é a função? Função referencial, carinho. Você está demonstrando carinho. Ou seja, você está dizendo, gosto de você, estou feliz, sei lá. Até uma coisinha mais bobinha que seja, tem função. Todo. Não precisa ser uma comunicação extremamente elaborada. Até uma placa de trânsito escrito pare. Qual é a função nela? Referencial. É uma atenção para, naquele lugar, você precisa fazer um ato obrigatório de parar para ver se está vindo alguém no cruzamento, senão você vai ter uma colisão. É uma função referencial. Até uma placa de trânsito. Tudo bem? Primeiro, antes da gente ir para os exercícios, dúvidas sobre o que a gente voltou, os elementos da comunicação e as funções da linguagem que hoje se abraçam firmemente. Dúvidas sobre isso? Por favor. Alguma coisa que vocês não entenderam? Fala comigo. Pelo jeito, não. Não tem dúvidas ou não estão aí me ouvindo. Tudo bem? Eu vou entender que é a primeira parte, primeira opção. Não tem dúvidas. Espero que não. Se tiver, por favor, me pergunte, tá bom? Muito bem, dona Raíssa nunca falha. Ela sempre responde quando eu pergunto no chat. Parabéns, obrigado, Raíssa. Então, é isso. Eu acho que essa aula, vou repetir, essa aula devia estar lá no primeiro dia de aula. Porque é a coisa mais básica do mundo. Como é que uma comunicação funciona e para que ela existe. Hoje vocês aprenderam. Como, semana passada, como ela funciona, como ela ser formada, e hoje, para que ela existe? Para quê? Qual é a tua intenção de fala quando você fala? Agora vamos ao exercício. Olha só. Vamos lá. Ó, já passei por todas, tá? Depois já grifei tudo, vocês têm tudo isso na apostila de vocês. A única coisa que eu fiz foi não ler os exemplos. Eu resolvi dar os meus próprios exemplos. Agora vamos lá. Elementos. Nós pulamos um exercício. Eu lembro muito bem disso. Que era um exercício que pedia uma função da linguagem. Agora a gente vai fazê-lo. Hoje dá para fazer. Bora lá. Olha só.
Leia o fragmento do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, e responda a questão. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não se ensinam mais que confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível. Denso esse poema, hein? Pô, esse Fernando Pessoa não era fácil de entender, não. Aí você tem, quais são as funções da linguagem que podem ser identificadas? O que nós temos aí? Nós temos o que função da linguagem? Primeiro, tá bem claramente, ele tá falando com uma pessoa, né? Come, pequena. Tem preocupações em dizer, aqui tem versos que foram separados, versos que estão colocados. Um pequenininho, um grandão, teve preocupações com isso. Ou seja, estão coexistindo quais funções da linguagem aqui, né? Quais que estão parecidas? Então vamos lá, eu vou ler com vocês. Pelo fato de ser um poema com linguagem elaborada, podemos identificar a função poética, claro. Ele teve preocupação com a forma, ele teve preocupação em tamanho dos versos, quantas sílabas, claro que teve. A expressão em primeira pessoa caracteriza a função emotiva, porque ele vai lá e fala um pouco de si mesmo. Ele fala, eu tenho vontade de comer, mas quando eu abro o papel, eu. E o fato de o eu lírico escrever versos sobre escrever versos caracteriza a função metalinguística. Ele está falando, ele está falando sobre, quando ele vai lá, a caligrafia rápida desses versos. Ele está dizendo como quer escrever poesia, ou seja, está usando uma poesia para explicar como faz poesia, metalinguagem. Então, olha aqui, função metalinguística. Olha, tem bastante coisa funcionando ao mesmo tempo aqui. E nos primeiros versos da estrofe, ele objetiva a função conativa. Por quê? Porque ele fala dela. Vai, você, menina. Come você, porque você. Ele está focando na pessoa, no interlocutor, que é uma menina qualquer. Pronto. Olha só, nós temos 4 funções linguísticas, funções da linguagem funcionando aqui, num poeminha. Um mísero poema de um cara fodido, um cara fodidão. O Fernando Pessoa, especificamente num dos heterônimos. Vocês vão aprender que os heterônimos dele são outros eus que ele cria. Ele criou pelo menos 3 famosos, mas ele tinha mais, tá? E um dos eus, outros eus, que ele escrevia era o Álvaro de Campos. Aqui vocês vão ver também tem o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Isso é um papo para depois. Vocês vão ver isso só no final do 2º ano com a Josi. Tá aí, então tá aí, tem várias funções. Vamos agora sim. Tá vendo como esse exercício não dava pra gente fazer semana passada? Nós não tínhamos só elementos da comunicação, nós não sabíamos isso ainda. Agora vamos lá, vamos pro oficial. Funções da linguagem, bora lá. Aqui, oh meu Deus, aqui. Depois do fracasso da inclusão de térmicas a carvão no último leilão de energia, realizado em agosto, o setor prepara uma lista de reivindicações para conseguir viabilizar as usinas no próximo certame, agendado para o mês de dezembro. Qual que é a função predominante aqui, gente? Aqui fica bem claro que não tem muita coisa. Tem função poética? Não. Não é poema. Tem função emotiva? Tem alguém falando do eu? Não. Tem função metalinguística? Linguagem falando de linguagem? Não. Tem função conativa? Está focando no leitor? Não. Tem função fática? Está conferindo o canal? Não. Está falando das usinas. E de quando é que vai ser o bagulho das usinas? Só. Ou seja, isso é a função referencial. É assunto. É aquela que está dentro dos 95% das coisas que a gente fala no dia. Olha lá. Função qual predominante? Função referencial. O assunto é o leilão da energia lá. Agora, onde ele quer que você pense um pouco sobre os veículos. A função da linguagem identificada na questão anterior, ou seja, a função referencial, vamos marcar aqui. A função referencial, ela aparece
é muito comum em textos o quê? Jornalísticos, publicitários, instrucionais, poéticos ou subjetivos? Ó, vamos lá. Subjetivo, que fala do eu, seria emotivo, então não. Poético, fala da linguagem poética, preocupação com a forma, não. Instrução, opa, dá um manual de instruções, é a preocupação com o leitor, função conativa. Publicitário, mesma coisa, está vendendo para o leitor, para o receptor, função conativa. Então, jornalístico, é isso. Por quê? O texto jornalístico tem como foco o quê? O acontecimento. Ele não precisa ficar preocupado. Então, a preocupação do jornalista é narrar para você o que aconteceu. Foi assassinado o dono da empresa X na sua residência, a 5 tiros na cabeça. Qual é o assunto? A morte do presidente da empresa lá e uma tragédia lá. Não tem nenhuma outra função funcionando. Jornalístico geralmente é assim. O foco da informação é a própria informação. Muito bem, vamos continuar. Enem adaptado. Esse é o último exercício de hoje. Aluguel mais caro de São Paulo é de cortiço. Moradias antigas. Os cortiços têm banheiros coletivos, cozinhas no quarto e servem de casa para pessoas com renda em torno de R$700. Mesmo em condições precárias, os moradores dos cerca de 2.000 imóveis que funcionam como pensões informais pagam o valor mais alto valor aluguel por metro quadrado da capital paulista. O aluguel dos cortiços nunca perdeu a vitalidade. Ele atende pessoas sem acesso ao mercado formal, que não têm fiador nem carteira assinada para alugar uma casa e precisam morar no centro, perto de onde estão empregos e serviços sociais, explica o arquiteto Luiz Corrara. Opções baratas de residências desde o fim do século XIX. Cortiços respaldaram o desenvolvimento econômico da metrópole, garantindo aluguel barato para imigrantes europeus. A partir de 1960, mesmo com a multiplicação de favelas na periferia, os cortiços resistiram e atravessaram o século como principal alternativa para pessoas de baixa renda. Comparando com o preço por metro quadrado, o cortiço é caro, mas os valores mensais cabem no bolso das famílias mais pobres, afirma Alonso Lopes. Questão. De acordo com a ênfase que se queira dar a um texto, predominam nele funções diferentes da linguagem. Sabendo disso, podemos dizer que nesse texto predomina, ficou fácil, né, gente? Tenho certeza que você já sabe. A função fática, pois a todo momento o autor mostra preocupado com o canal? Claro que não. Ele não está perguntando se você está me ouvindo o tempo todo. A função metalinguística, pois o autor está preocupado em refletir sobre a língua portuguesa? Claro que não, ele está falando dos cortiços, não está falando de língua portuguesa. A função referencial, pois o autor preocupa-se em fazer referência aos fatos com o objetivo de transmitir informações? Muito provavelmente essa daqui. Eu vou deixar ela só marcada, daqui a pouco a gente confere, vamos ler as outras. Função emotiva, pois o mais importante no texto é o retrato das emoções do autor em relação à vida dos moradores? Não, poderia ser se o texto fosse diferente, se ele falasse, oh meu Deus, como eu sinto pena desses moradores do cortiço. Aí sim, mas não é isso. E a função conativa, já que o autor pretende convencer o leitor a apoiar a construção? Não, ele não está convencendo o leitor a apoiar porcaria nenhuma. Poderia ser isso. Ele poderia estar falando, ei, você que está lendo esse texto, ajude as pessoas a não morar mais no cortiço. Mas ele não faz isso. Então, olha lá, alternativa C, porque a função principal aqui é a função referencial. É isso que o cara está mais fazendo aqui. Beleza? Gente, eu acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro a questão das funções da linguagem. Eu vou parar a gravação agora, mas eu vou liberar para dúvidas, tá? Para vocês tirarem. Só um minuto, parando a gravação então.